Categoria Funções Matemáticas. Na aula de hoje veremos 4 funções. A função arred, né, que arredonda um número até uma quantidade especificada de dígitos. A função arredondar para baixo, né, que arredonda um número tendendo para o zero. E arredondar para cima, né, arredonda um número para cima afastando-se do zero. E a função soma-sis, que soma as células de um intervalo, né, especificado que atentam a diversos critérios. Começaremos aqui pela arredondar. Tá, a sintaxe dela aqui possui dois argumentos obrigatórios, tá? O primeiro que é o número que você deseja arredondar, e o segundo a quantidade de dígitos, tá? Que esse argumento vai ter. Aqui no exemplo eu já coloquei aqui o 4.3345, vamos arredondar esse número. Chamei aqui a minha função arredondar, arred, indiquei o número, né, apontei a célula B15 e falei quantos dígitos que eu quero que ele arredonde. Lembrando que o arred ele vai arredondar seguindo as normas, tá? Então, quando o dígito for maior que 5, ele arredonda para mais, menor que 5 para menos, tá? Então aqui com dois dígitos, 4.33. Função arredondar para baixo também possui sintaxe com dois argumentos, os dois obrigatórios, tá? O primeiro apontando para o número e o segundo para a quantidade de dígitos. A gente pode fazer o mesmo teste, tá? Chamei aqui a função arredondar para baixo, indiquei a célula B34 e falei para ele quantos dígitos que eu quero. Aqui, quando eu indico zero, eu estou falando para ele não colocar nenhum número decimal, né? Então aqui ele vai arredondar para baixo com o número inteiro, né? Então o número 4, tá? De forma similar, a função arredondar para cima também possui sintaxe idêntica, com dois argumentos obrigatórios, um número e outra quantidade de dígitos, tá? A gente pode fazer aqui a mesma aplicação. Coloquei aqui, chamei a função arredondar para cima, apontei a célula, indiquei quantos dígitos que eu quero, que eu não quero nenhum dígito decimal, então ele vai arredondar para cima esse valor. Resultado 5. E aqui eu coloco mais uma dica para vocês de função. Imagina que vocês querem arredondar um número seguindo um múltiplo específico. Então, como que funciona essa função marred? Eu vou indicar aqui o número, tá? Ou seja, apontei para a célula B53 e falei para ele arredondar seguindo um múltiplo de 0,2, ou seja, 2 décimos. Então, aqui ele aproxima essa célula para mim para 4,4, ok? Função soma-sis, função bastante utilizada, tá? A sintaxe dela possui diversos argumentos, sendo dele 3 obrigatórios e os demais opcionais. Então vamos ver aqui os obrigatórios. O primeiro é o intervalo de soma, ou seja, é aquele intervalo que você vai especificar para propriamente dito realizar a soma. O segundo argumento é o intervalo dos critérios 1. Então que eu vou separar os critérios, o intervalo pelo qual eu vou utilizar o critério 1, tá? E o critério 1, eu vou definir qual vai ser a condição para o meu intervalo de critério 1. E sucessivamente para intervalos de critérios 2, intervalo de critério 3, critérios 3, tá? Assim sucessivamente. Veremos aqui um exemplo. Eu tenho aqui uma tabelinha com alguns dados, tá? Produtos, quantidades de produtos, o preço, o total e quem foi o vendedor que realizou. Então vamos ver aqui nosso primeiro exemplo. Chamei a função soma-se, defini o meu intervalo de soma. O que, que eu quero que ele soma aqui? Eu quero que ele soma os valores totais, ok? Então vamos lá. Qual que é o primeiro intervalo de critérios? Eu defini aqui o conjunto de produtos, ok? E qual vai ser o meu primeiro critério? Eu quero que ele some todos que forem banana. Então, dessa sintaxe aqui, ele vai procurar o item banana aqui, identificou o item banana, ele vai associar essa linha a esse valor aqui e vai somar ele, ok? Percebe aqui que banana eu tenho duas indicações, né? Uma com 9,80 e outra com 19,60. A soma dá os 24, os 29,40, tá? Mais um exemplo aqui de soma-se agora com mais critérios. Defini um intervalo de soma, que é o valor total, tá, da compra. Defini o primeiro intervalo de critérios, que seguem aqui os produtos. Defini o primeiro critério, que é bananas, tá? E agora eu coloquei um critério adicional, um segundo critério. Qual é esse intervalo? É o dos vendedores, ok? E qual é o critério? Eu quero que ele selecione o vendedor Sara. Então, qual é o resultado dessa combinação? Que ele vai procurar no item banana
Vendedora Sara, percebe que esse aqui é vendedor Diogo, então ele não entra, né? Banana Sara, então ele vai pegar e vai somar todos esses valores aqui. No caso, a gente só tem uma unidade, 19,60. E claro, eu posso adicionar agora quantas condições forem necessárias aqui para o meu problema.